Olá, boa noite, né? É boa noite já? Passou das 6, é boa noite. E eu vou começar essa live aqui, né? É uma repetição da última live que a gente fez, tá bom? Porque a última live, apesar do tema ser muito bom, maravilhoso, eu não sei porque o áudio ficou desencontrado com a imagem, né? E eu tô com um ponto de internet aqui muito bom, então não tem motivo para ficar assim, e como é um tema importante, eu resolvi fazer de novo, né? A gente tem uma seguidora aqui que falou assim: Marco, eu não tô conseguindo fazer os exercícios porque eu tô com depressão, eu tô triste, né? Tô mal, tô na bad vibe. E eu falei algumas coisas assim muito importantes naquela live que eu acabei tirando aqui do perfil e que eu quero repassar, mas com um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de tranquilidade, mas são pontos assim extremamente importantes, chaves importantes para quem está com depressão, para quem está com tristeza, desânimo, né? A pessoa está muito entregue assim a um estado de humor negativo, né? Então, a primeira coisa que eu falo, assim, que eu falei na outra live, achei bem importante, assim, se você está com depressão, se você está com tristeza, está com desânimo, né? Você não pare o que você está fazendo, né? De tratamento, se você estiver fazendo, né? Estiver tendo um acompanhamento aí, não pare, é importante, né? A depressão é uma coisa bem séria, não é para brincadeira, né? Não é para você correr riscos, né? Apesar do que eu vou falar aqui, certo? O que eu vou falar aqui pode ser um complemento para você. E a depressão é uma falta de tônus, né? Uma falta de energia para fazer, para realizar, né? Digamos assim que você tá desanimado, né? Essa falta de tônus, essa falta de energia, ela não é por um acaso, tá? Mas a gente vai fazer assim uma reflexão. Vou trazer alguns pontos importantes daquilo que eu vivi, daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo sobre o assunto, né? E que não é uma coisa assim muito convencional. Por quê? Porque tudo que eu falo aqui é dentro do trabalho da espiritualidade, expansão da consciência, né? Eu mesmo passei por processos longos, terapêuticos, tal, né? Sou formado em psicologia. Antes da faculdade de psicologia, eu já, né, fazia terapias, gostava, me interessava pelo assunto, né, até pelas minhas próprias questões pessoais, né? Então, eu percebi, tem que falar do Marco, aí o Marco fala dele, você reflete daí sobre essas coisas, né? E eu percebi, como eu fiz os processos longos terapêuticos, antes da faculdade, depois durante a faculdade e tal, e as minhas queixas, elas se repetiam, o tempo passava e eu estava ali fazendo sem querer, né, tentando fazer alguma coisa para me sentir melhor, tudo mais, usando os instrumentos que eu conhecia naquela época, né? Aí eu percebi que eu criei um padrão, né, um padrão. O que é um padrão, Marco? Um jeitão de ser, né? Um jeitão de agir, um jeitão de reagir, um jeitão de falar de si mesmo, né? De falar a respeito de uma história que me trouxe até um ponto, né? Causa, consequência, né? Eu tenho uma linha temporal com fatos, com a minha vida, tudo mais, e isto me trouxe até um ponto, né? Eu percebi que ao fazer isto, eu estava me justificando, me reconhecendo e me colocando numa posição na vida sem poder. Lembra do sem poder que eu falo? Que você tem poder, mas precisa mudar a postura, precisa mudar o jeitão. Isso é uma postura, né? Você narra causas e consequências até um determinado ponto da sua vida e quando você vai ver, você virou um personagem de si próprio.
né? Eu tomei consciência disso no famoso fundo do poço, né? Como eu falei na outra live, estou trazendo de volta o mesmo tema porque quero falar sobre isso com mais calma. Esse fundo do poço, para algumas pessoas, né, representa um divisor de águas, representa assim uma reação diferente. Para outras, representa mais fundo do poço, né? Quando a pessoa fale, as coisas dela vão à falência, tudo está à falência, os relacionamentos, o negócio, ela está se sentindo num beco sem saída, né? Ela tem 2 ou 3 opções. A primeira é, eu vou reagir. A segunda é, que droga de vida, e fica na reclamação. O padrão mental de reclamação fica lá. O mundo é injusto, eu sou um ferrado, porcaria, ninguém me ajuda, a vida é uma droga. E esse mantra mental fica repetindo, rememorando os problemas, rememorando as coisas que deram errado, as pessoas que te roubaram, as pessoas que te prejudicaram, que te passaram para trás, te passaram a perna. E esse padrão mental, ele fica rodando em você e você falando disso. Você encontra um amigo, fala sobre isso, vai no terapeuta, fala sobre isso, né? Então, assim, você pode ficar nisso, anos nisso, ou você pode ser mordido pelo bichinho do será que, né? Será que eu estou viajando ou tem pedra no angu, que é o que eu falei lá atrás, né? Eu preciso fazer uma cola com o que aconteceu comigo para você refletir aí o que é que você está fazendo com você, trazer elementos do que eu vivi, do que eu senti na minha pele e das reações que eu fiz e da dica que eu quero dar para a pessoa que está com depressão, com desânimo, né? Isso é importante para você fazer o seu caminho, você experimentar na sua pele, né? Então, lá o Marco, no fundo do poço, falou assim, gente, ou eu reajo, ou eu me taco de uma ponte, sei lá. Aí eu fui picado pelo bichinho, falei, não, peraí, tem coisa errada, porque eu fiz tudo que eu devia fazer, tudo que, né, entre aspas, manda o figurino e dá tudo errado, então tem alguma coisa errada aí, né? E aí começou a minha busca, a minha pesquisa, né? Aí eu trouxe um elemento para vocês, que é elemento de vida, que eu vivi, que é experiência interna minha, que eu preciso pôr em palavras para vocês, mas nenhuma das palavras que eu falo para vocês é o suficiente para fazer vocês entenderem realmente o que eu senti. Porque são coisas de sentir, não são coisas mentais, né? Naquele momento que eu dei um reset, eu falei, não, peraí, eu virei um personagem de mim mesmo, eu tô há anos me queixando das mesmas coisas, eu tô há anos fazendo as coisas, querendo um resultado diferente, mas sendo o mesmo, ou seja, eu me reconheço naquela vítima, naquele problema, naquele percurso, naquele caminho de vida que me trouxe até ali. Aí eu peguei e dei um reset, falei, não, peraí, vou parar com isso. E parei com tudo. Tudo que me fazia parte daquele personagem, eu parei, né? E uma coisa muito, extremamente importante, que assim, foi muito forte no início, né? Foi a respiração, né? Que eu falei na outra live. Marco, o que aconteceu? Eu parei tudo, continuei trabalhando umas coisas lá, abri um negócio com a ajuda de família e tal, e fui tentar me virar, né? Me reerguer. E morava debaixo do negócio. Morava na parte de baixo e tal. Então eu trabalhava de manhã e depois na parte da tarde, até a noite, eu ia fazer minhas coisas, né? Ficava em casa e tal. Então começaram a acontecer fenômenos. Quais fenômenos? Né? Alteração do paladar, ampliação, né? Mudança fisiológica. Comecei a sentir energias, né, de uma maneira muito intensa no corpo. Teve um momento que eu estava lá no meu canto, vendo a paisagem, vendo a janela, fiz meu almoço, fui comer, o paladar meio que explodiu na minha boca. Senti uma corrente de energia atravessando o meu corpo e o paladar explodiu na minha boca e
essa conexão muito forte comigo mesmo me fez perceber que eu estava morto em vida. A educação que a gente recebe aqui faz a gente não ter ancoragem na gente, a gente fica prestando atenção fora. A gente dá nossa atenção, nossa energia, nossa dedicação é voltada para o lado externo. Aí você fala assim, mas você vai ficar dentro, vai ficar fazendo nada, Marco? Não é 8 nem 80, mas a gente é educado a servir como uma coisa para os outros, para as situações, para as pessoas. Então quando a gente vai para o fundo do poço e a gente é convidado a um recolhimento, a gente para, né? O ideal seria parar com tudo e ficar na sua, né? No meu caso, quis procurar entender o que a gente está fazendo aqui, né? Essa é a ideia mais forte que ficou. E graças a isso eu fui mudando hábitos, né? Marco, vamos sair? Não, não vamos, vou ficar aqui. Marco, vamos tomar uma? Não, não vou ficar aqui. Marco, vamos não sei o quê? Não, não vou. Comecei a não, para ficar na minha, né? Aí esse ficar na minha, eu mudei de hábitos, eu comecei a estudar sobre expansão da consciência e tal. Quer dizer, eu fui nutrindo um outro lado meu que estava adormecido, né? Eu sempre tive curiosidade das coisas, tudo, mas esse lado meu estava adormecido e eu comecei a alimentá-lo. Então eu comecei a fazer práticas de respiração, né, de meditação, mas assim, sem a menor pretensão de usar técnicas. Como que se medita? Qual a técnica de meditação? Não, nenhuma. Eu só sentava lá, né, e começava a respirar, e eu sabia algumas coisas, é claro, né, que quando vem um pensamento você não precisa ficar tentando combatê-lo ou direcioná-lo, apenas deixa passar como uma nuvem, umas coisas assim básicas. Isso daí, beleza, eu já sabia, mas nunca tive a pretensão de ter um plano, né? Onde você vai chegar com isso, Marco? Naquela época, se me perguntasse, eu falava assim, não, eu queria entender a vida. Eu só quero ficar bem, né? Se você me perguntasse naquela época, né, a resposta vai continuar sendo a mesma. Mas naquela época, se você conhecesse o Marco daquela época, falasse, poxa Marco, eu te chamo para sair, para fazer as coisas, você não vai? O que você está querendo com isso? Aí eu ia te responder assim, puxa, eu só quero ficar bem. Eu só quero ficar bem, né? Porque eu vim fazendo o que todo mundo faz, e isso não me trouxe satisfação, eu só quero ficar bem. Quero ficar bem, quero ficar legal, quero ficar na minha. Quero me sentir bem aqui dentro, quero parar de sentir tristeza, angústia, desânimo, né? E aí, essa mudança, ela foi me satisfazendo. E eu fui percebendo que as coisas imediatas que estavam na minha vida, eu nem mesmo tinha um contato real com aquilo. Não era verdadeiro, eu não sentia profundidade nas coisas que eu tenho, né? Sabe aquele sentimento de gratidão que o pessoal fala? Quando você está muito desconectado de você não consegue perceber os recursos imediatos que você tem, né, as coisas, o conforto mínimo que você já tem, você não consegue ser grato por isso, você fica, na verdade, até ingrato, né? Você fala, puta, eu quero mais, a cabeça fica puxando, você não se dá a paz. Então, tem uma coisa que eu falei muito legal da outra live, que é o seguinte, eu me dei a paz que o mundo não me deu. Então eu comecei a procurar isso, eu falei, não, eu quero ficar bem, isso era o meu mantra. Eu quero ficar bem, aí eu trabalhava, claro, eu tinha meus problemas, né, cobrança, gente enchendo meu saco, mas eu comecei a lidar disso de uma maneira que é assim, dane-se, eu não posso resolver agora, não vou resolver, dane-se, que se dane, depois eu dou um jeito, lá pra frente eu dou um jeito, e isso daí parou de me incomodar, então eu me dei a paz que o mundo não me deu, certo? Enfrentou o que, Marco? Enfrentei tudo. Enfrentei ligação de cobrança, encheção de saco de parente, um monte de encheção de saco. Não deixei meu saco encher, né? Comecei a praticar as coisas que o Kalunga falou. Eu não deixei o saco encher. Por quê? Porque eu queria ficar bem, só isso. Mas tem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês.
Nessa época, quando tudo começou a ficar quieto, uma coisa era constante: a respiração. Constante. Então, não importasse o que eu estava fazendo, eu mantinha a consciência no fluxo do ar entrando e saindo do meu corpo. Esquisito, né? Mas eu comecei a adotar essa prática, porque eu tinha lido lá O Poder do Agora, tudo, e eu comecei a arrumar ferramentinhas para ficar no agora. Né? E isso foi uma prática que eu fui fazendo, e isso me ancorou a minha consciência no meu corpo, teve o poder de me fechar em mim. Olha o corpo fechado aí, gente. Muito mais fácil do que vocês pensam. Não tem... Olha, gente, e hoje eu fui passear no parque lá com a Fê, a gente tem 2 cachorrinhos, tem que levar eles para passear, né? E o Zé, que é o espírito que trabalha junto com a gente aqui, ele veio confirmar a minha tese, né? Por quê? Eu estou falando de depressão, de tristeza e de não ter tônus na vida, então presta atenção. O Zé veio confirmar a minha tese. Por que a tese, Marco? Porque o Marco é assim, o Marco vai, fuça dali, fuça daqui, pensa ali, reflete, puxa, olha aquilo que eu fazia. Aí a gente tem uma história que vem aqui, cola pra cá, e aí vem um documentário ali, e eu falei, puta, é isso aqui, achei, mais um elemento, mais um negócio. Aí o Zé veio falar com a gente, ó, Marco, é isso aí, tá corretíssimo, corretíssimo, mais certo que isso não podia estar, né? Teve outras coisas da conversa, mas assim, vamos lá. Enfim, respiração. Aí, o Marco de hoje, a respiração lá atrás, isso eu nunca parei, né? Eu nunca parei. E o Marco parou de adoecer. Lembra que eu falei para vocês que o Marco parou de adoecer? E a respiração sempre uma constante, né? A vida tem a sua dinâmica, as coisas aconteceram, um monte de coisa aconteceu, mas essa constante foi variável, mas lá no começo foi muito intensa. Aí, outro dia, eu falei para vocês na outra live, eu assisti um pedacinho, um trechinho do médico que estuda pineal, que é o Sérgio Felipe de Oliveira, se não me engano, esse é o nome dele. Eu não assisto as pessoas, eu estou fazendo o meu caminho, já é vivencial, a coisa é em loco, né? E como eu falei, a equipe aqui, o Calunga, o Zé, o Luiz, eles não brincam, eles ensinam, mas eles querem ver a gente usar. E se a gente não usa, tapa na orelha. Deles? Não, da vida, né? Porque eles sabem, né, que a gente sabe, a vida sabe que a gente sabe, então tem que usar. Aí eu vi o Sérgio Felipe de Oliveira falando assim, que a pineal, a glândula pineal, é altamente vascularizada. O que isso quer dizer? Que, presta atenção, o oxigênio, o ar, chega muito na glândula pineal. Mas, como é que ela chega se você não tem uma respiração regular? Como que você nutre o seu corpo ou nutre a sua pineal com oxigenação regular se você não respira normalmente? Achei a chavezinha. A chave é a respiração lá do começo do Marco ancorou a consciência dele no corpo dele e fez com que a sensibilidade aumentasse. Quais as consequências só da respiração para quem tem depressão, tristeza, ansiedade? É esta, meu povo. Você concentra vitalidade em você. A consciência da respiração faz o serviço. Você não tem que fazer nada. Você não tem que contar a respiração, você não tem que fazer Nadishodana Pranayama, você não tem que ficar nada. A novidade é, aceite a sua natureza no momento que você está, seja lá como for que você respire, respira e mantenha a atenção no ato de respirar. Isso daí faz o seguinte com você, abaixa a sua ansiedade, fecha a sua energia, fecha a sua consciência para sugestões que não são tão felizes, digamos assim, para a sua vida, né? No mínimo faz isso, tá? Porque existem outras implicações que estão ligadas com isso. Quando você está num plano existencial aqui, de dor e sofrimento, onde você fez
acordo no astral, na sua ignorância, na sua melhor das boas intenções. Você não faz isso de propósito. Você acha que você é um verme na galáxia. Por quê? Porque você acha, você vai reencarnando e vai esquecendo que você tem origem cósmica. Você vai esquecendo, você vai naquele negócio de ser espírita, de ser cristão, de fazer uma promessa. Ah, você foi um mau pai, aí você vai reencarnar com aquela pessoa vai ser seu pai e vai ser malzinho com você também. Porque daí começa uma novela existencial que não tem fim, né? E quem tem que parar isso aí é você, né? Então, mas não é só isso, porque você faz isso para muitas pessoas, que teve muitas vidas. Então tem um clube torcendo contra você. Você está num plano existencial de dificuldades. Tem coisas boas por aqui para aliviar a barra. Mas você está num plano de dificuldades. Quem tem que fazer ficar fácil é você. Quando você se volta para a respiração, você para de ser suscetível a ideias de gente marginal, vagabunda do astral. Pronto, falei. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. Aqui a gente fala, ó, a gente está sempre acompanhado. A qualidade da companhia é a qualidade da sua vibração. Se você é do povão, você está com o povão do lado. E qual que é as ideias comuns do povão? Né? Churrascão, nada contra churrasco, eu adoro um churrasco. O que é? Qual que é a ideia do povão, do populacho? É boa, qualidade boa, música boa, hábito bom, ideia boa? Não é, né? É gente inspirada para trazer coisas novas para a vida e tal? Não é. Então esse time também está na sua cola. Se você só respirar e manter a atenção na respiração, acabou o excesso. Ai, você está assediado. Respira. Mas tem que manter a atenção na respiração. Entendeu? Porque isso daí, no mínimo, vai te trazer, vai baixar a sua ansiedade, no mínimo, só para falar dos efeitos físicos. Você bota aí no seu buscador, quais os efeitos de você respirar de maneira regular e consciente. Você vai ter uma série de consequências positivas. Eu estou falando além. Você está protegendo a sua consciência, seu campo energético, fechando para a sugestão de nego desocupado, entendeu? Você vai estar se blindando. Pessoal, aliás, tem um cara que eu gosto, tem umas pessoas que blindado. Você está blindado pela sua respiração. Só isso. Gente, não tem segredo, né? Ah, Marco, então eu vou ficar mais sensível? Vai ficar, né? Vai ficar mais sensível? Eu te garanto que você vai ficar. O nível de sensibilidade também depende de outras coisas, né? Por quê? Porque assim, se você ficar muito sensível e a sua sensibilidade se abrir, você pode tomar sustos. E isso não é bom, né? Por quê? Porque lá no astral, você combinou com as pessoas, falou assim, ai, eu quero sofrer o pão que o diabo amassou porque eu fiz você, minha mãe, sofrer o pão que o diabo amassou em outra encarnação. Então agora eu vou sofrer o pão que o diabo amassou, você vai ser mal comigo, maldosa e tal, para eu sentir o que é e dar valor a você, valor, essas coisas, essas ideias, né? Tá certo, a vida permite, né? No nosso trabalho eu tô te dizendo, pula fora, né? Agora você imagina, se você ficar super sensível, a sua mediunidade abrir e você vê os capeta que estão com a pessoa. Além da própria pessoa atraindo o capeta, porque por dentro dela, ela tá falando mal de você, ela tá com raiva de você, ela tá querendo que você sirva aos propósitos dela, ela não fala, né? Mas o pensamento tá ali, e ao pensamento, os sentimentos internos, atrai o clube, atrai os afins, né? Quando? O tempo todo. O pessoal vai fazer desobsessão no centro espírita, leva um, sai com o outro. Não existe isso, gente, né? Aqui a gente tem que ter muita clareza nas coisas, porque a clareza traz a motivação para a mudança de hábitos, né? Então, assim, o que acontece? Você vai respirar, você vai diminuir a ansiedade, você vai ficar mais sensível. Qual o ponto da sensibilidade? Isso depende da sua alma. Não adianta você
ser hipersensível, supersensível, e ainda ter crenças que te limitam, você ficar sensível e sentir que você é uma pessoa perseguida por outras pessoas, perseguida no trabalho, perseguido por uma assombração, perseguida por não sei o quê. Quer dizer, você vai ficar sensível e a coisa vai fazer estrago em cima de você. Então até coisas que parecem ruins, né, à primeira vista, na verdade não são. Porque elas podem estar te protegendo de quem? De você mesmo. Porque se você não tem consciência daquilo que você é forte, que você é luz, que você é projetor de realidade junto com a natureza da vida, que você é que manda, que ninguém pode mandar e desmandar na sua energia se você não deixar, né? Você é que determina, você é a lei, como diz o nosso amigo. Se você não for essa lei, sua lei foi uma lei sem poder, é muito melhor que você fique sem sensibilidade, porque senão você não aguenta o tranco, né? Senão você não aguenta o tranco. Vou falar uma coisa, né? Por exemplo, a Fê, ela teve asma quando era criança. Só que a Fê, desde pequena, é hipermédium. E mesmo com a asma, as coisas continuaram acontecendo. Por que eu estou falando disso? Porque tem ligação com a pineal, tem ligação com a oxigenação da pineal, tem ligação com a teoria do prana. Ela é verdadeira. Por isso que o Marco não adoeceu. Estou explicando para vocês, estou dando de bandeja. Mantenha a consciência no ato de respirar. Não importa como, não tem técnica, aceite a maneira como você está. Ai, Marco, eu tenho uma respiração curta. Dane-se. Faça isto. Existe alguma coisa aqui nessa energia que abastece a gente sem que você tenha que se preocupar com nada. Com nada. Certo? Boa tarde. Tô falando isso porque a Fê, mesmo com asma, teve... As experiências são infinitas que ela teve. A mediunidade dela é absurda, é muito, muito forte. Mas aquilo que estava ali, ela causou nela como uma maneira de proteção para não abrir tanto. Porque se abrir tudo, vê, sente as pessoas, sente o astral. É como se fosse uma coisa hiperdimensional. Porque ela é uma hipermédium, a hipersensível. Então você imagina uma pessoa que de repente explode a mediunidade do nada e vê tudo. Não aguenta o tranco. Então ela arrumou uma maneira de se proteger. Renata, você pode me lembrar? A gente está falando de depressão, né? Tristeza, falta de ânimo. Você pode me lembrar de qual pergunta foi? Só para eu sacar de volta? Mas enfim, eu estou falando disso porque existe uma ferramenta muito... Escreve aí que eu vou ver de novo e a gente conversa. Existe uma ferramenta muito poderosa atrás disso. E ela é muito simples e muito acessível. E que tem o poder de te ancorar em você e te tirar do estado de tristeza e depressão. Né? Mas, como eu falei na outra live, que eu deixei aí, mas agora eu tirei porque estava com uma coisa esquisita na imagem, uma coisa é o que eu ensino, né? Uma coisa é o que as pessoas ensinam. Outra coisa é o que essas pessoas que ensinam fazem com aquilo que ensinam. Eu estou dizendo para vocês, de experiência própria, o uso intensivo dessa ferramenta fez uma diferença absurda na minha vida. Absolutamente absurda e indescritível. Não há palavras para dizer para vocês as sensações que eu tive no meu corpo, cumulativas. Acumulativa. Eu não parei de usar a respiração naquela época, foi muito intensa. Né? Uma coisa é você entrar numa sessão de yoga, a pessoa pegar, fazer respiração com você, você sai de lá, vai para a vida e volta tudo igual. Eu não fiz isto. Compreende? Eu trabalhei e ficava lá, sentindo a respiração. Eu ia num shopping fazer alguma coisa, meu corpo estava no shopping, mas a minha atenção estava na minha respiração. Eu fiz isso intensamente o tempo todo. O que aconteceu? Parou de ter sugestão. Né? Eu falei que nem eu falei na outra live. Por isso que o nego veio me apertar a garganta em projeção, porque ficou puto, porque sabia que eu ia chegar nessa conclusão. A respiração
consciência na respiração, ela praticamente faz todo o trabalho que você precisa fazer. Você não precisa ficar nem repetindo o mantra na sua cabeça, né? Você só precisa manter sua atenção ali. Ponto. Né? Se for hora de abrir a sua sensibilidade, sua mediunidade, isso vai acontecer. Se não for hora, não vai acontecer. Porque você precisa ter cabeça para lidar com certas coisas que aqui o pessoal ilude, fica iludido. Ah, queira sonhando, coisinha boba. Então, aconteceu uma coisa muito legal. Nossa amiga está falando do yoga, né? Yoga com respiração profunda. Então, eu comecei sem yoga, mas o poder do agora me fez ter interesse por ferramentas que me mantivessem no agora. E eu comecei a criar as minhas ferramentas. Então, claro, depois eu fui pro yoga porque eu amo yoga, mas assim, antes disso, eu já comecei a usar palavrazinhas de ordem, agora, como? Minha cabeça ficava falando, ah, Marco, tá vendo? Ferrou tudo, não sei o que lá, você viu o que aconteceu? Ó, seu negócio faliu, ó, estão te ligando, enchendo o seu saco. O que eu fazia? Interrompia essa verborragia mental e jogava uma palavra de ordem. Opa, fica quieto aí, agora. Parece coisa de maluco, né? Parece que você está lidando com uma outra entidade, uma outra pessoa. Gente, mas entendeu? O pensamento, ele fica que nem uma chita, um macaco pulando de galho em galho. Se você não ordenar isso, isso não tem fim. Então o que eu fiz antes do yoga? Comecei a fazer isso, falei, não, peraí, fica quieto, para com essa bagunça aqui dentro. Agora, vou ficar no agora. Ah, o que passou, meu filho, chega. O personagem que me trouxe aqui, que me trouxe até aquele momento, não serve mais. Eu fiquei anos nele e não resolveu o meu problema, agora eu sou outro. Eu descartei aquela persona e falei, não, eu vou desenhar uma outra persona. De propósito. Personalidade é mutável, você pode mexer nisso, você é livre para fazer isso, certo? Aí, muito interessante, porque logo em seguida veio o yoga, né? Mas o yoga e as coisas dessa parte assim mais esotérica ou mais de autoconhecimento, eu não deixava de usar no meu dia a dia, né? A respiração era constante e foi ela a chave que fez com que eu não adoecesse mais. Foi ela, gente. Consciência na respiração. Não é nem contar, nem nada. Não. É o ato de respirar. Só. Porque se você está com atenção nisso, automaticamente todo o resto volta para o lugar. Olha que sacanagem, a gente parece tiração de sarro. Você fala, ah, Marco, que isso? Você está louco? Você é pichuruco? Experimenta, mas não é uma vez, duas, faz aí, uma semana, 2, 3, torna isso um hábito, como se fosse uma religião, um mantra, uma auto-hipnose, sei lá, dá o nome que você quiser, mas usa direto, você vai ver o que vai acontecer. No mínimo você vai ficar curado de uma série de coisas, no mínimo, né? E eu fiz essa cola entre o Sérgio Felipe de Oliveira, a respiração que eu tive lá atrás, a Fê é um absurdo, uma mediunidade fortíssima, mas não podia abrir no momento. Agora a gente está num ponto que a gente chegou numa conversa, aí eu falei, caraca, foi por isso que você teve asma, porque nesse ponto teve um rompimento com certas coisas do passado e agora você pode. Agora você pode fazer essa prática, porque essa prática vai te restaurar uma série de coisas, né? E antes não podia. E antes eu também não sabia, né? Eu estou tateando na experiência, eu também não sabia a força dessa simples prática. Sacou? Pessoa que está com tristeza, com depressão. Gente, não para tratamento, mas faça o que o tio está recomendando. Faça e depois volte para contar. É consciência na respiração. Vou repetir, não tem técnica, não é mindfulness, não é Nadishodhana Pranayama, não é respiração quadrada, nada disto. É simples. É consciência na respiração. Quando? O tempo todo. Ah, vem um pensamento, meu passado. Ué, você é cósmico ou você é o José, o João, a Maria?
Então, a crítica, o pensamento negativo, as coisas negativas, pesadas, a lamentação, a verborragia do eu sou a vítima, né? Isso daí tudo vai sumir. Mas você precisa querer, certo? E por que é que eu te digo isso? Porque essas vozes te criticando, né? Vem com a sua voz, vem com a sua fala, parece o seu pensamento. Não é. Não é. Tá? Não é. Então, nossa rata de rua, tá, nossa amiga aqui tá falando assim, ó, professor, uma pergunta, é verdade que pedalar em chuva é muito bom para depressão, ansiedade? Não sei, né? O que eu posso responder para você é assim, esse é o planeta do pode tudo e das crenças. Se uma pessoa faz isso e se sente bem, tá válido, né? Mas isso que eu tô passando para vocês é o básico do básico. O Zé, que é o espírito que trabalha com a gente, ele veio através da mediunidade da fé hoje, ele confirmou para mim duas coisas, água e ar. Você não vive sem essas duas coisas. E existe uma vitalidade passada através do ar, que é a teoria do prana que eu já falei para vocês. Foi por causa disso que eu não adoeci mais, não engordei. Ele até deu risada, falou, Marcos, você acha que você não engordou por quê? Você come que nem o diabo, come doce, faz o diabo e não engorda. Você acha que é por quê? E ele deu risada, né? Porque aí eu falei, seu espírito safado, agora eu entendi. Entendeu? Aqui é o planeta da crença e do pode tudo. Se for crenças positivas, legal, né? Ressalta, cultiva, mantém. Se for crença negativa, saca fora. Coisa importante da prática da respiração. Você vai, no começo é muito natural, comum. Né? De repente cobranças do passado, ansiedades do futuro. Esses pensamentos vão vir na sua cabeça. Não tem problema. O problema é não fazer nada. Deixa vir. Veio. Não. O Marco falou para eu respirar. Para eu sentir o ar no meu nariz. Tomar consciência da minha respiração. Vou respirar. Respira. Só respira e sente. Porque o ato de prestar atenção na respiração vai cortar esses pensamentos. O hábito de fazer o corte vai acalmar as suas ondas mentais. O hábito de pegar e se autocorrigir, né, voltando-se para a respiração, vai fechar os canais de sugestão do astral que não são muito legais. Então, nossa amiga está falando, ó, Charles Atlas, não sei quem é, falou que o oxigênio é um alimento do ser humano, já que tem hidrogênio e carbono. Olha, gente, eu até entendo, a gente estava almoçando hoje, até falei com a Fê, né? Tipo, agora eu entendo por que nego fala, eu vou viver de luz, vou viver de luz. Ah, tudo bem, pode viver de luz, não tem problema, mas tem estômago, a gente tem, né, um sistema que faz digestão, tudo, mas dá para viver de luz sim. Agora eu entendo por quê. É verdadeiro. Mas eu não vou viver de luz, não quero ser santo, eu não quero ser nada, eu quero ter uma vida boa, legal. E a comida também, né? O paladar é um prazer, né? Você não precisa viver de luz para ter uma espiritualidade alta, não sei o que lá. Nada disso, gente. Tudo baxundum, tudo macumba, tudo dificuldade para vender facilidade. Ó, é dificuldade para vender facilidade, é dificuldade para vender curso. Entendeu? O oxigênio e o carbono, né, o hidrogênio e o carbono estão lá no ar e tal. Tem uma série de coisas que o ser humano ainda não entendeu nessa parte de sensibilidade, de energia, né, sutil, tudo. Cara, mas se fizer isso, eu falo pra vocês, gente, eu falei pra Fê quando a gente voltou assim, se encontrar lá atrás, tudo, né? Gente, eu tinha um tônus, uma energia inexplicável. E eu ficava bobalhado, não entendia como é que isso estava acontecendo comigo. Eu saía da cama, parecia que eu estava virando estrela. Eu mal acordava, já acordava com uma disposição absurda. Eu não entendia o que estava acontecendo.
mas era a danada da respiração. Gente, é um negócio sério, tá? Se não abrir a sua sensibilidade, então, esses elementos têm energia, né? Mas, assim, o ato consciente faz com que a sua energia se acumule, né? Agora, dá para entender certas coisas, gente, né? Eu estava falando com a Fê que, né, a gente tem órgãos, tem digestão e tal, não vou comer, não vou parar de comer, não quero viver de luz, né? E, assim, a gente, quando chega em determinadas coisas, por exemplo, agora dá para entender por que um nego pega e se isola, né? Por exemplo, vai para um mosteiro, vai ser um monge, não sei o que lá. Por quê? Porque os hábitos das pessoas comuns, o dia a dia na cidade, né? As coisas aqui são mais agitadas, é diferente de você estar num outro ambiente, né? A Fê falou assim, tá vendo? Era só você ter ficado na sua, que você daqui a pouco ia levitar. Do jeito que o Zé falou, você nem precisava de... Não, pelo amor de Deus, né? Eu nasci aqui, eu tô no mesmo ambiente que todo mundo, eu vim do mesmo lugar, né? E a experiência, além de eu amar muito minha esposa, ela me ensinou muitas coisas, me ensina todo dia, né? Eu tenho uma experiência da parceria, que inclusive foi o tema de uma outra resposta de uma outra pessoa, que assim, a nossa relação não é uma relação comum, né? Então, eu tô aqui e eu preciso, né, aceitar essa situação de ter nascido numa sociedade e não fugir dela, não rejeitá-la, não criticá-la, a sociedade. Eu apenas desperto em mim, né? Desperto em mim, vivo e deixo viver. Certo? Ou seja, eu estou imitando o todo, Deus, tal, o nome que se quiser dar. Você, quando pega, interrompe a crítica, interrompe o passado, interrompe a sua identidade mundana, entre aspas, interrompe, mas dá mais atenção a certos outros aspectos do seu ser, que são verdades infinitas, você começa a ganhar força nisso e cortar o resto. É uma consequência. Você molha uma planta boa e deixa de molhar a planta ruim. Certo? E a prática aqui, nossa, é essa. Então, não cabe a crítica mais. Cabe você cultivar a sua verdade maior em detrimento de uma verdade que te tira poder, que te tira ânimo, que te tira inspiração, tira a vontade de viver, aí daqui a pouco você está empurrando a vida com a barriga, certo? Está lamentando, está pé da vida, mas você não está conectado com você, de verdade. Né? Você vai achar até esquisito. Os efeitos que isso dá, quando você passa a prestar atenção na respiração, você vai achar estranho, porque vai acontecer coisa que você vai falar, meu, ou eu tô louco, ou tá todo mundo louco e só o Marco veio me contar isso. Desculpa, mas eu acho que é. É isso, gente. Uma live mais detalhada, né? Uma live, eu espero que dessa vez o áudio e o vídeo coincidam, sei lá, eu até apaguei a última live, eu quero deixar essa aqui, eu vou descarregar ela aqui no perfil hoje mesmo para você assistir de novo. Tá com tristeza? Tá com depressão? Você tá identificado com um personagem limitado. Eu fiz isso. Você está identificado com a história. A sua história justifica por que é que você é quem você é, mas não te dá mais poder. Você não vai transcender a sua história. Ou seja, você está dando força, energia para a história de quem não tem poder, de quem não tem conexão com a vida, de quem não tem capacidades, quem não tem inspiração. O ferrado. Você está ficando ali. Marcos, você está me falando... Não, eu fiz isso. Eu fiz isso comigo.
E eu percebi. Eu falei, cara, se eu não fizer nada, ninguém vai me tirar daqui. E foi por isso que eu parei tudo que eu estava fazendo, porque eu vi que eu estava há anos fazendo a mesma coisa, dando tudo errado. Porra, o que precisa mais, né? Porra, eu tô há anos fazendo um negócio, tá dando errado, tá mostrando. Tá mostrando, mas o que faz a sacanagem? A gente olha em volta, todo mundo fazendo igual e acha que tá tudo certo, né? Se tá todo mundo ferrado, eu tô ferrado, então aqui é o lugar dos ferrados. Mas você pode mudar isso, né? Você tem liberdade existencial para encerrar seu contrato de dor e sofrimento, mas precisa que você faça um movimento. Então, olha, outra pergunta legal. Professor, Charles Atlas falou que fazer respiração profunda 5 horas da manhã é boa para a saúde, é verdade? É verdade, é boa para a saúde. Então, mas aí eu quero que vocês compreendam que vocês podem ter o bom senso. Eu estou falando para vocês, ó, mantenha isso na cabeça. Aqui é o lugar da crença e do pode tudo. Se o cara lá acredita que é 5 horas da manhã, beleza, 5 horas da manhã, para ele fez efeito. Eu estou contando para vocês, não tem regra. Faça a sua regra. A única regra que tem é mantenha a atenção no ato de respirar. Não precisa ser profunda, não precisa ser rasa, não precisa ser média. Não tem regra. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ao fazer isto, não tem... Olha só, gente. Porque o que acontece com a cabeça? Quando você vai fazer, tem que ser 5 horas da manhã. Primeira coisa. Segunda coisa, tem que ser profunda. Aí você vai fazer, puxa, minha respiração é curta. Eu tenho que aprofundar mais. Crítica. O que acontece com essa crítica? Não aceitação. Você não está aceitando quem você já é. Tem uma armadilha nas coisas, gente. Sacou? Não tem regra. A regra é mantenha a atenção. Não tem hora, não tem regra. O que acontece, gente? É que muita gente, por exemplo, o Marco, eu vivi muitas experiências muito fortes. Eu poderia criar uma regra para vocês. Olha, gente, acorde 3 horas da manhã para meditar, porque às 3 horas da manhã o astral está mais leve, um monte de blá blá blá. O que acontece com isso? Dificulta. Você odeia acordar às 3 horas da manhã, vai acordar porque o Marco falou, vamos supor, você já está se desrespeitando. O Zé falou hoje, Marco, 3 coisas. Bebe água quando tiver sede. Não tem padrão, não tem litragem. Porque quando você faz isso, você volta para você se respeitar, escutar a sua natureza. Beba água, mantenha a respiração consciente, né? E respeite-se. Porque o respeito em você é o respeito à vida, é automático. Sacou? Então, olha para onde o assunto está indo. Vocês percebem? Tem que acordar às 3 da manhã para meditar. Tem que fazer não sei o que para não sei o que lá. Não tem que fazer porra nenhuma. Você tem que se respeitar em primeiro lugar, né? E você precisa, se quiser ter uma vida mais fácil. Ainda o Zé falou isso pra mim ainda hoje. Se quiser ter uma vida mais fácil, né? Você tá fazendo isso pra quê? Pra ficar bem? Pra se sentir bem? Pra ter inspiração? Pro seu clube de desencarnado ser um clube legal? E não a torcida do Corinthians querendo te prejudicar. Querendo se misturar com o seu pensamento, sugerir coisa sacana pra fazer você pisar no tomate e se ferrar? Tem! Então, quando você quer ficar bem, quer ficar feliz, respeite-se, respire e fique bem. Não tem segredo, não tem horário, tem a sua natureza, tem o seu momento. Né? Se for a hora de abrir sua sensibilidade de uma maneira muito forte, vai abrir, porque é a hora. Porque também você vai estar afastado das pessoas, porque você contratou essas pessoas para te torturar. Contratou. Você pisou na bola, eles pisaram na bola também, e vocês estão há vidas e vidas e vidas querendo reformular, querendo remediar uma coisa, só que aqui a gente tem o esquecimento. Então a gente vem para essa encarnação, esquece e faz mais, esquece e faz mais, esquece e faz mais. E aí o karma de dor e sofrimento.
Se a sua sensibilidade abrir perto de um monte de gente, você vai descobrir que está cheio de diabo em volta de você. Não dá. Não pode. Você contratou, você tem que descontratar. Como que descontrata? Tchau. Né? Se for esse o seu momento. Você não precisa fazer isso para estar nesse trabalho. Mas eu estou te dizendo que ninguém é santinho. E que a sensibilidade, ela sua, só de você respirar, ela vai aumentar de qualquer jeito. Mas corre o risco de você abrir uma mediunidade aí muito forte. Pode acontecer. Se acontecer, não se assuste. Tá? Então, porque tudo é ferramenta, tá? Nosso amigo está falando aqui, ó, tenho respeito pela espiritualidade dos espíritas. Tudo é ferramenta. Aqui a gente não está contra os espíritas, contra não sei o que. Não, a gente está num estágio além. Vai além. Entendeu? Vai além. Você é que gera. Você que convida o nego legal ou o nego não legal. Entendeu? Como? Com seus hábitos internos. Quando você começa a trazer consciência para a respiração, até esses hábitos internos passam a se transformar. Por quê? Você vai ficar pensando coisa ruim, vai ficar pensando coisa negativa, você vai perceber. Aí você fala, não vou respirar, né? Embora não compartilhe... então, tudo tem sua hora, entendeu? Nosso amigo aqui é o... não estou conseguindo ver direito isso aqui. Mas ele está falando que não compartilha dos mesmos pensamentos, mas vai ouvir com respeito. Ouça com respeito, aproveita aquilo que dá. Nessa vida, a gente aproveita as ferramentas que dão no momento que dá, tá tudo certo, né? Felipe, né? Tá tudo certo. Tem professor e ferramenta para todo momento, né? E aqui é uma coisa muito da vivência, né? Gente, era isso que eu queria dizer hoje. Ferramenta para pessoas que estão com depressão, tristeza, né? Para ter uma boa oxigenação. Olha, a nossa amiga está perguntando de novo. Ó, professor, uma pergunta. É verdade que ter um pote de planta no meu quarto pode trazer uma boa oxigenação? A planta é sempre legal, né? Planta é a natureza. Eu acho assim, como aqui é o planeta do pode tudo e da crença, de qualquer maneira é a natureza, né? Traz uma coisa legal e tal. Pode ajudar sim a oxigenação do quarto e tudo mais, mas de qualquer maneira, gente, quando eu falo assim, olha, não importa o que as pessoas façam aí fora, volte-se para si, é literal, entendeu? Quando eu comecei lá atrás, eu tive contato com todo tipo de conhecimento. Nossa, eu estudei tanto, gente, eu li tanto livro, eu acho que eu li mais de 300, 400, 500 livros, sei lá quanto, perdi as contas, né? Claro que eu esbarrei com teorias da conspiração, claro que eu sei o que é o chemtrail no céu, nada disto importa. Ao pé da letra. Nada, não importa o que você põe na boca, não importa o que soltam no ar, nada disso importa. Vocês estão me entendendo? Só bota a consciência na respiração, no ato de respirar. Faça disso um hábito. Mesmo que o seu pensamento fuja, volta com a cabeça para lá, para a respiração. Usa, isso daí é um antídoto para a sua vida. Se você fizer com intensidade, você vai se transformar rapidamente. E vai sentir no corpo. E essa verdade nunca mais vai ser roubada de você. Você nunca mais vai ser o mesmo. Porque você vai sentir. E uma coisa que você sente a verdade em você, não interessa, não se trata de ideias. Não temos que compartilhar ideias. Estou compartilhando com vocês experiências de vida. Uma coisa que entrou na minha vida e eu nunca mais abandonei. Por quê? Porque eu senti. Eu vou prestar atenção num monte de jegue em volta de mim, falando que a vida é uma porcaria. Eu vou prestar atenção
nas energias que eu senti no meu próprio corpo, nas projeções que eu tive, nas coisas que eu vi, que eu vivi. A Fê na minha frente, eu estava lendo um livro em inglês, o Calunga veio falar com ela e falou coisas do livro que estavam 3 capítulos para frente. Né? Coisas desapareceram na frente dos dois. Um teto desapareceu e reapareceu, material tudo no chão, embalado. Eu vi coisas e vivi coisas que ninguém me rouba. E tô aqui 10, 11 anos depois falando disso. Então, se você que está com tristeza, depressão, chateado, tal, tira a força desse personagem. Você não é isso. Você é uma alma eterna, cheia de potencial, cheia de poder, mas que precisa se dar valor. Você precisa se dar a oportunidade de sentir em você isso que eu acabei de explicar. Se você não fizer isso, você não vai sacar o que o tio Marco está trazendo. Tá bom? Isso foi, olha, hoje eu senti como se eu tivesse redescoberto uma pedra preciosa de muito valor na minha vida e que eu tive que passar anos de experiências, de bater cabeça e tal, e de conflitos, e de entender que ninguém precisa ser salvo, né? De entender que todo mundo é poder, de respeitar as dificuldades e os problemas dos outros, de não meter meu bedelho na vida de ninguém e puxar a pessoa para o meu lado e falar, faça assim, do meu jeito. Não, tá tudo certo. Né? Todo mundo é poder, todo mundo fez um contrato, eu vou meter minha mão ali na cumbuca do outro, o outro contratou, fez contrato de dor, de sofrimento. E se eu fizer merda lá, vai sobrar para mim, obrigado, não quero. Né? Então, eu redescobri uma pedra preciosa, gente, de um valor tão, mas tão grande, que blinda você, simplesmente isso. Você está num ambiente de muita coisa zoada e você simplesmente vai passar como se não tivesse acontecendo nada. Basta que você treine. Tá bom, gente? Um grande abraço, eu vou publicar de novo. Assista, isso é um tesouro incalculável. Nossa, eu acho que eu deveria cobrar 10 mil reais, 20 mil reais por isso. Devia, gente, porque transforma a vida. Transforma a vida, gente. Eu não sei mais o que dizer para convencer vocês. Porque eu senti em mim, não tem como, não tem palavra em idioma nenhum para descrever as coisas que eu senti. Tá bom? Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau, até a próxima live, próximo encontro.